Graças e paz a todos, irmãos. Tudo bem com vocês? Olha, meu nome é Elielson e vamos tratar sobre um tema muito importante sobre Jesus, mas trabalhando a ideia das profecias bíblicas foram se formando até criar o conceito do que nós temos hoje como a igreja, a casa de Deus. Mas para isso a gente precisa mergulhar um pouco nas Escrituras, no Velho Testamento, para poder entendermos um pouco como foi as profecias e o desenrolar delas até chegar à revelação, tá certo? Eu vou começar primeiramente com a fala de Deus falando para Davi, né? Quando ele deseja construir uma casa para Deus, Deus diz que não, porque em casa nenhuma eu morei e nem pedi casa para morar. Mas de tenda em tenda eu vivi. Ele dizendo que no período em que o povo de Israel passou pelo deserto, ele vivia de tenda em tenda, né? E é bem interessante a simbologia com que ele trata essa ideia. Porque vamos entender aqui, através do nosso discurso, como foi criado a ideia, como Deus trabalhou passo a passo essa construção lógica através do tempo. Mas primeiro vamos falar de Davi, porque Davi é a peça-chave nesta narrativa. Fala assim Deus para Davi quando Davi quer construir o templo. Primeiramente, Natã, aqui no capítulo 17 de 1 Crônicas 17, Natã fala para Davi, quando Davi ele quer construir uma casa só para o santuário, só para a Arca da Aliança, e Natã diz, não, vai, porque Deus está contigo, então tudo que tu pensar e fazer, faz porque Deus está contigo. Porém, quando Natã dormiu, à noite Deus revelou a ele para dizer para Davi que ele não construísse nenhuma casa. E assim, como ele sonhou, ele falou. E falou para ele que ele não construísse a casa, ele nunca pediu casa para morar, nunca pediu, né, onde botasse a arca, né, que representava a glória de Deus, mas Deus ele fala e faz uma promessa. No versículo 10 em diante, ele fala o seguinte, ó. Versículo 9, eu li o versículo 9. E ordenei um lugar para o meu povo de Israel e o plantarei, para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio. Desde o dia em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os seus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificará uma casa. Isso aqui é Natã falando para Davi. Há de ser que quando fores cumpridos os teus dias, morrer. Quando, porém, cumprires teus dias, para eles a teus pais, suscitarei da tua semente, depois de ti, a qual será um dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará uma casa. Eu confirmarei o seu reino, o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas eu confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre, conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão. Assim falou Natã a Davi. Observa bem aqui. Ele fala que Davi não vai construir a casa, né? Mas que alguém que viria depois da morte de Davi, construiria um santuário.
um santuário para Deus habitar, né? Edificar uma casa para Deus. Essa mesma pessoa seria considerada, eu lhe serei por pai e ele me será por filho, ou seja, seria considerado como filho de Deus. E a benignidade de Deus não se desviaria dele, como se desviou de Saul, que foi o primeiro rei. Então, o que aconteceu? Historicamente falando, quem sucedeu o trono de Davi foi Salomão. E ele construiu um templo maravilhoso, muito belo, com muitos adornos, que deixaria qualquer pessoa de boca aberta, né? Só que quando ele foi apresentar esse monumento a Deus, ele faz uma declaração interessante. No capítulo 6, versículo 18 em diante, quando ele ora a Deus, apresentando aquele lugar a Deus, ele fala o seguinte: verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atente, pois, à oração do teu servo, a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para que ouvires o clamor e a oração que os teus servos faz perante ti. Que os teus olhos estejam diante dia e noite, abertos sobre este lugar, de que dissestes que ali porei o teu nome, para ouvires a oração do teu servo que fizeste nesse lugar. Ele faz uma revelação crucial. Primeiro ponto, ele reconhece que a casa, o templo material, não poderia conter Deus, porque nem os céus dos céus podem contê-lo, quanto menos a casa onde aquele que tinha construído. E fala o seguinte: mas estejam os teus olhos atentos para a oração que for feita nesse lugar, em que o Senhor dissesse que ia colocar o seu nome. Quando ele fala essa expressão, ele está se referindo a uma profecia de Moisés, que está lá em Deuteronômio 12:11, que fala o seguinte, que aonde Deus escolheu o lugar para fazer ali habitar, né, ele ia fazer habitar o seu nome. Então, onde Deus escolhesse o lugar, ele ia colocar o nome dele naquele lugar. Então, é disso que ele está falando. Então, aonde foi construído era onde o nome de Deus está, tá bom? Então, só que tem um detalhe. Salomão falou, Isaías reforçou, no capítulo 66, 1 e 2, dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos de humanas, porque todas as coisas foram feitas por Ele. Que casa vós me edificais, diz o Senhor, né? O profeta Isaías testifica. Então, com essa palavra, se demonstra uma coisa. Aquela profecia que foi falada para Davi não se cumpriu como concreto, se cumpriu como alegoria, ou seja, como uma construção, como uma ideia. Mesmo tendo Salomão construído o santuário, mesmo aquele lugar representando de fato a casa de Deus, não era a casa de Deus, porque a casa de Deus é onde Deus habita, onde Deus mora, onde Deus habita e mora para sempre. E mais na frente, um outro profeta, ele profetiza a respeito disso, e ele fala uma coisa muito interessante. Veja só. Ezequiel 43, versículo de número 4. E a glória do Senhor entrou no templo. Veja. E a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho da porta, cujo face está para o lado. Levantou-me o Espírito e me levou ao ato interior. E ouvi uma voz que foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar da planta dos meus pés,
onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem ele, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os seus cadáveres, os seus reis, nos seus altos. Pondo os seus umbrais ao pé do meu umbral, e sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancei eles para longe de mim, a sua prostituição e os seus cadáveres, dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, ó filho do homem, mostra a casa de Israel a esta casa. Mostra a casa de Israel esta casa, para que se envergonhem da sua maldade e sirva-lhe ela de modelo, envergonhando-se eles de tudo quanto fizerem, fazer-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e a sua saída, e a sua entrada, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas e todas as suas leis. Escreve aos seus olhos, para que guardem todo a sua forma e todos os seus estatutos, e os cumpra. Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte. Todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Alguns irmãos associam esse texto a uma profecia que eles irão reconstruir o templo de Deus. Reconstruir. Porém, a gente já sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e não é necessário um santuário físico para que Deus se manifeste. E esse texto aqui, ele já revela o que foi dito já. Ele entra e diz: este é o lugar onde eu ponho os meus pés, onde eu estabeleço o meu trono. E ele diz o que em Isaías? O céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Mas aqui ele diz o contrário. Esse lugar é onde eu estabeleço a planta dos meus pés e onde eu estabeleço o meu trono. Ou seja, na casa. O que ele muda? O que mudou de lá para cá? Deus mudou? Né? O que mudou do céu ser o trono e agora o trono está dentro de uma casa? A planta dos pés de Deus ser o mundo e agora ser dentro da casa. O que mudou? Por que houve essa mudança, vamos dizer assim? E é muito interessante, no versículo 10 ele fala: mostre a casa de Israel, o povo, né? Esta casa, para que eles se envergonhem de sua maldade. Aí você faz uma associação simples. Como é que alguém vai olhar para um edifício e vai se envergonhar dos seus pecados? Assim, no sentido bem amplo da coisa. O que pode promover esse sentimento de arrependimento sem ser uma manifestação de misericórdia e de amor? Uma casa, parede, não demonstraria isso a eles, né? Mas aqui fala que essa casa iria provocar neles um sentimento de arrependimento. E era para ser ensinado àquele povo todas as medidas da casa. A sua entrada, a sua saída. Era para ser ensinado todo o monumento. O que quer dizer isso? O que significa dizer que aquela casa deve ser modelo para o povo? Como assim? Uma casa física, ser modelo para um povo. Você pode compreender isso comigo? Quando essas profecias são ditas aleatoriamente, como no Velho Testamento, pode-se tentar encaixar essas profecias em diversos textos, diversas interpretações. Mas algo é bem singular e Deus revela a sua mensagem no Novo Testamento, através dos profetas, dos apóstolos, através de Jesus. E o que demonstra uma coisa muito interessante, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, em Efésios
6, capítulo de número 9, capítulo 1, versículo 9 e 10. Ele diz o seguinte, ó: descobrindo-nos o mistério de sua vontade, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo toda a plenitude. Aqui, ó. Descobrindo o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Aí você diz assim, não, mas o que tem a ver isso aí com o templo lá do passado? Não tem nada a ver. Esse aí é o templo e a coisa do passado não tem nada a ver. Quando você vai colocando um pouquinho mais na frente, em Filipenses 2, ele fala o seguinte, ó: o apóstolo Paulo, mandando a gente ter como exemplo Jesus, como modelo, né? E ele diz o seguinte, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Tem diversas ideias que Paulo está falando aqui, mas eu vou tratar apenas de uma. Todos os nomes estão prostrados diante do nome de Jesus. Por quê? Não é a palavra nome, Jesus, Yeshua. Não é isso. Não se trata disso. Se trata da profecia lá de trás. A profecia que foi falada por Moisés. O lugar onde eu escolhi habitar o meu nome, ali vocês vêm e prestam cultos. Foi o que o apóstolo Paulo também disse, a congregar em Cristo. Onde Deus colocar o nome dele, ali vocês vêm e prestem culto a Deus. Disse o Moisés, o profeta Moisés. E aqui fala que foi em Jesus que o nome dele foi colocado. E como eu sei que isto se refere a aquilo que foi profetizado? Como eu sei que isto aqui se refere à profecia de Moisés, à testificação de Salomão? Como é que eu sei que isso aqui eu posso estar interpretando errado, né? Que esse nome aqui pode ser como alguns interpretam por aí, como, não, é porque ele é Deus, então ele tem um nome superior. Mas aqui não, ele fala que ele recebeu. Para você compreender isso, você precisa voltar um pouquinho, um livro antes, não, um livro depois, que é Colossenses. Colossenses 1, versículo 19. Ele fala o seguinte, ó: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, da cruz, sua cruz, por meio dele, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Na terra como as que estão no céu. O que ele quer dizer? A mesma associação. Em Jesus está o nome de Deus. O nome de Deus não é o nome Deus. Não é Yeshua, nem Yahvé. Não. Está demonstrando Deus manifesto em Jesus. E diz aqui que foi do agrado do Pai fazer habitar em Jesus. Tá bom? Isso é bem importante ser dito com o passado para ser entendido. Jesus é o santuário de Deus, onde Deus escolheu habitar e convergir todas as criaturas para que nele fossem congregadas. E por meio dele, todos pudessem se envergonhar dos seus pecados e tomar a sua vida como modelo
para a sua existência. Como disse todos os profetas que eu citei. Todos os profetas que eu citei trata-se da mesma coisa, mas estava codificado. As pessoas estavam trabalhando a linguagem naquela época como coisas materiais, quando na verdade estava trabalhando algo superior, algo espiritual. É como disse o profeta Joel: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Só que quando você vê historicamente, a segunda casa era inferior à primeira. Porque a de Salomão era a casa superior, muito maior, muito mais bonita. A segunda casa, quando ele vier do exílio, ele construiu só uma casinha pequena em cima do monte, né? E que depois, algum tempo depois, veio em Roma e construiu ao redor um monumento, aquilo que hoje é chamado de Muro das Lamentações. Aquilo ali não foi construído pelo povo judeu, aquilo ali foi construído por Roma. O que o povo judeu construiu era uma casinha em cima do monte, uma casinha simples, em cima do monte. Depois veio Roma e construiu. Quem fala isso aí é os historiadores de Israel, tá bom? Então, é o seguinte. Então, a segunda casa, biblicamente falando, historicamente falando, não era superior em grandeza. Então, o que o profeta está relatando, até mesmo sem saber, né? O profeta só faz falar a mensagem, ele muitas vezes não compreende elas. Como o Daniel perguntava as coisas ao anjo, não sela, porque está por tempo do fim. Ele não sabia. Então, estava revelado para o tempo do fim. Pessoas dessa era que iriam codificá-las, né? Descodificá-las, aliás. Então, o que nós vemos aqui? Que Deus se revelou em Jesus. Porque Jesus é o santuário de Deus, né? Porque, ó, e aqui naquela alusão que Ezequiel 43 lá fala, que a glória de Deus encheu o lugar, é a mesma simbologia que está dita aqui, ó. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncisado com a circuncisão não feita por mãos no despojo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitado pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Quer dizer o quê? Que nós estamos reconciliados em Deus através de Jesus. E Jesus aqui, como a linguagem que a gente trabalhou até agora, é o santuário. Por isso, quando você diz assim, não, nós somos a casa de Deus, alguns irmãos falam isso sem compreender nada. Para você falar isso, você precisa entender uma coisa. De onde Paulo tirou essa afirmação que nós somos casa de Deus? Sendo que eu já disse aqui que o apóstolo Paulo, ele nunca não escrevia nada, não falava nada além do que estava escrito. Ele interpretava, mas baseado naquilo que estava escrito. Porque ele, o apóstolo Paulo e Apolo, se propuseram a nunca ir além do que estava escrito. Então, quando ele fala que nós somos casa de Deus, de onde ele tirou essa ideia que nós somos casa de Deus e não uma casa física, casa de Deus? Porque ele descodificou essa linguagem. E isso ficou um pouco mais claro quando Cristo Jesus falou o seguinte: derrube esse templo e em 3 dias o levantarei. Ficou mais claro que o templo de Deus não se trata de um edifício de pedra, mas de pedras espirituais, pedras vivas, como disse o apóstolo Pedro. Nós, cada um de nós somos pedra do edifício que é Cristo. E observa só, quanto mais embaixo você está, quanto mais importante você é. Porque Cristo é a pedra angular, é a pedra do alicerce, a pedra de esquina, a pedra de onde vai ser construída o edifício. O apóstolo Paulo diz que nós somos edificados sobre
é Cristo Jesus. Então, se você está mais embaixo nesse edifício, quer dizer que você tem uma importância maior, que você está carregando, né, o peso maior da igreja. Mas isso aqui é uma outra linguagem, outro tema. Mas vamos lá. Jesus é esse templo. Por isso nós somos chamados de templo de Deus. Porque Jesus é templo de Deus. E como eu já disse nos vídeos anteriores, aquilo que Jesus foi é o que nós somos. Aquilo que Jesus é o que nós somos. Aquilo que Jesus foi é o que nós fomos. Aquilo que Jesus é o que nós somos agora. E como ele se manifestar, é como nós também seremos manifestados. Tá bom? Então, esta construção toda, para explicar para vocês é o seguinte, que todos nós somos casa de Deus. E um versículo que é muito interessante, apenas para complementar aqui, até não ia falar dele, mas eu vou falar dele só para demonstrar essa simbiotizade, essa ligação entre nós e Cristo, que é muito interessante. Quando você lê aqui, ó, deixa eu procurar aqui, que é em Daniel. Deixa eu procurar rapidinho. Daniel. Ó. Daniel 7. Versículo de número... Vou ler aqui do 12 em diante. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Agora, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vi nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigindo-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o reino único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito se abateu dentro de mim, meu corpo, e as visões da minha cabeça me espantaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Vocês compreenderam uma coisa aqui? Vou pular aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Até que veio o Senhor dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Esse é o versículo 22. Aí, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e deixará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e depois tempo, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelece-se-á, e ele tirará o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Assim findou a visão. Para uma pessoa que lê simplesmente por ler, esse texto que eu li para vocês é simplesmente um texto. Mas para quem analisa o texto, é mais interessante. No início, fala que viu um homem descendo das nuvens,
as pessoas que estavam ali, fez ele se chegar ao ancião de dias. O ancião de dias lhe deu honra e glória. De quem ele está falando? Todo mundo sabe e sempre se associa a Jesus. Tá certo? Porém, um pouco depois, fala que esse reino, essa glória, foi dada aos santos. Não a um homem. E mais adiante, ele testifica que é aos santos, ao povo dos santos. Todos, o domínio magisterial foi dado ao povo dos santos. O povo dos santos do Altíssimo. Ao povo. Não é mais um homem, é um povo. O que isso mostra pra gente? Que Jesus, como primeiro primogênito, ele cumpriu o sacrifício, se tornou o fiador deste contrato, né? Ele foi o único que conseguiu fazer esse contrato com Deus, que ele se tornou o nosso fiador. Significa dizer o quê? Um fiador é aquele que entra com a fiança. Ele dá em resgate por nós um preço, certo? Se a gente não conseguir pagar, aliás, a gente vai ter que pagar a quem nos financiou, certo? Jesus nos financiou para Deus e a gente tem que pagar para Cristo. É mais ou menos assim que funciona a ideia de financiamento. Ele é o nosso fiador, disse o apóstolo Paulo. Então, quando ele financiou nós, a salvação, a vida eterna, tudo, né? Ele abriu a porta. E aquilo que vinha como promessa, isso eu vou fazer em outro vídeo porque leva muito tempo, como promessa para ele, não é só para ele, é para todo aquele que faz parte dele. Por isso ele é o cabeça de um corpo. Ele não é um indivíduo separado. Ele não é um ser separado e a igreja outro, não. Ele é o cabeça, ele é o líder de certas pessoas, certos indivíduos. Ele é o cabeça, ele está aí na frente. Mas também faz com que esse corpo se torne um com ele, que é o que o apóstolo Paulo disse, que eu li para vocês. Nós somos um com ele. E aquilo que ele é, nós somos. Então, quando o reino foi dado para Jesus, também foi dado para a igreja, para nós. Tá certo? Aqui eu quero só para terminar o nosso vídeo, concluindo o nosso raciocínio, né? Que toda profecia, depois eu vou fazer um vídeo só especificado sobre isso, toda profecia relacionada com Jesus, para Jesus, ela se cumpre a nós também. Porque nós somos extensão do corpo de Cristo, nós somos membro do corpo de Cristo, entendeu? Então aquilo que se cumpriu em Jesus, como cabeça, como primeiro, como o que foi na frente, irá se cumprindo com os demais. Jesus viveu uma vida de santidade, morreu e ressuscitou, é o que a gente vai passar. Deve viver uma vida de santidade, vamos morrer e vamos ressuscitar, certo? E nesse processo, Jesus ressuscitou e foi ao céu e se sentou à direita de Deus, não é assim? Nós, quando ressuscitarmos, também nos sentaremos à direita de Deus, no trono de Deus, como nós falamos no vídeo, que faz parte de uma promessa que Jesus disse: assim como eu venci e me sentei no trono de Deus, vocês, quando vencerem, se sentarão no trono, assim como eu venci, né? E me sentei. Então, no trono de Deus iremos sentar. Essa é a promessa. E vamos seguir os mesmos passos de Jesus. Ele é o nosso guia e nós vamos trilhando o mesmo caminho que ele. Chegou primeiro lá e nós estamos a caminho. Ele é o modelo. Ele é o formato. Certo? O apóstolo Paulo diz que ele é o homem perfeito, a medida de varão perfeito. E é o caminho que a gente está seguindo para ser homem, varão perfeito. Então, espero que vocês tenham compreendido essa nossa reflexão, que é basicamente sobre a casa de Deus, né? Desmistificando as ideias que colocam a casa de Deus como sendo algo material, e não é.
é uma casa espiritual, né? Não de maneira aleatória, alegórica, mas espiritual, que faz parte de cada indivíduo, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam, vocês podem escrever nos comentários que a gente vai tentar responder a todos vocês. Amém? Vamos fazer vídeos em cima das e eu procuro sempre trabalhar em cima das reflexões ou mesmo das críticas que são ditas em cada vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus para todos.